da parte de trás. Tá! E furou o pneu. E você, tomado de um espírito diferente, que era o espírito que havia em Caleb, ser tomado de um espírito diferente, você diz assim, porque tem os frutos do Espírito Santo dentro de si, tem a paz de Deus dentro de si, que é os frutos. Você diz, ora bem, agora furastes, agora foi o outro. Pois bem, você arregaça as mangas e vai, não reclama, não se lamenta, não chora, baba e ranho e não fica a lamentar-se, o que é que aconteceu? Ainda aconteceu ontem, agora foi acontecer outra vez, que chatice. Não, você arregaça as mangas e diz, agora não me engana este pneu, agora eu sei como é que faço. Quer dizer como é que eu faço? Você está chateado e você está indignado. Então você aproveita aquela indignação, como a igreja ensina, e você pega no macaco e lá põe o macaco debaixo do carro. Eu assim, estás a brincar comigo, pneu, não é? Então, olha aqui como é que eu te substituo em 30 segundos, diz você para o pneu. Você vai ver que o pneu do carro até fica sisudo. Ele pensava que ia gozar com a nossa cara, o pneu. E você substitui ali. De repente, aquilo que parecia ser um problema, que era o pneu do carro, passou a ser um meio de bênção. Porque de repente você vai guiar o seu carro e vê uma outra pessoa com o problema igualzinho ao seu. E você chega lá e ajuda a pessoa e diz, olha, sabe, eu vou lhe dizer o que é que você deve fazer. Sempre que acontecer situações destas, você faz assim e faz assado e tal. E são estas coisas que se dizem que preparam a pessoa para se desenrascar em situações como essas. Tomar mãos à obra. Ser tomado de um espírito diferente. Mateus 21, versículo 18. Mateus 21, versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus 21, versículo 20. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Se tiverdes fé, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, se tiverdes fé e não duvidardes, as coisas vão acontecer. Qual é o impedimento? É você. É você que tem que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus está a falar aqui de Abraão. E versículo 17 diz, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Deus está a falar a Abraão, olha, eu fiz-te pai de muitas nações. E sabes, Abraão, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Versículo 18. O qual, Abraão, está aqui, o qual é Abraão, refere-se a Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O qual em esperança creu contra a esperança. Como é que se espera contra a espera? Eu vou explicar como é que se espera contra a espera. Como é que em esperança contra a esperança? Isto parece complicado. Muito fácil.
Abraão era velho e já não podia ter filhos. E estava a esperar ter filhos em relação a uma coisa que não se pode esperar, porque não se espera de pessoas já de muita idade muito avançada, ter filhos. Então ele estava a esperar uma coisa contra a própria esperança, porque como é que se pode esperar ter uma coisa que não se pode ter? Como é que se pode esperar ter uma perna se eu sou perneta? Se eu não tenho uma perna? É esperar contra a esperança. Eu não posso esperar uma coisa que eu não poderei ter. Mas diz a Bíblia que Abraão creu esperando, mas contra a esperança. Parece complicado, não parece? O qual em esperança creu contra a esperança. Ele esperava uma coisa acontecer, mas era contra a própria esperança, porque era impossível. Que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. Aprenda com este versículo. E não enfraqueceu na fé. O que é que acontece consigo muitas vezes? Você enfraquece na fé. Sabe porquê? Porque você não tem fé do tipo de Deus. Não se pode esperar de si que ao fim de tantos anos de crente ainda continue na cepa torta. Você tem que se assumir diante de Deus. Enquanto chega a uma reunião, você não vem de cabisbaixa, você não vem de cabeça para baixo, você vem de cabeça para cima. Você vem quase como o caráter de um presunçoso, mas vem com equilíbrio. Você vem com um comportamento de embaixador, de embaixatriz. Você não anda com os ombros encarquilhados, você anda com os ombros direitos. Postura firme. Versículo 19 diz: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não olhou para o seu próprio corpo. Abraão não foi como a senhora que tinha uma verruga no nariz e foi lá ao pastor: pastor, eu detesto ver esta verruga no meu nariz. Parece uma bruxa. Desde pequeno que me chamam bruxa. Porque tinha a verruga mesmo na ponta do nariz. E não era pequena. Imagine. E a senhora foi ao pastor. E o pastor disse: então, olha, querida irmã, quando eu orar por si, você tem que acreditar que Jesus vai a curar. Mesmo não estando curada. É na esperança, crer contra a esperança. E a senhora disse: estou pronta, senhor pastor. Quando as pessoas tratam por senhor pastor, querido pastor, ponha o pé atrás. E esta irmã, o pastor orou pela irmã. Mas a irmã, quando chegou a casa, ela acreditou que Jesus tinha curado, foi lá com a mão, viu que tinha a verruga na mesma, mas ela acreditou 100% que estava curada. Mas todos os dias ela tinha que se pentear, e ela ia ao espelho, e lá estava a verruga. E ela penteava-se e via: oh, verruga, verruga.